Estamos de volta com mais um vídeo Dicas da Profsul. E, mais uma vez, com a presença do professor Nelson, diretor do 37º Núcleo do CEPERS Sindicato aqui de Carazinho. Hoje, retomaremos o assunto sobre a reforma da Previdência e também, e principalmente, a questão salarial, a questão da educação aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é algo que está bastante debilitado, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Nelson fazer um primeiro pronunciamento e depois, então, eu quero fazer uma intervenção aqui a respeito de um comentário que a gente fez num vídeo anterior. Pode ser? É um prazer estar aqui, continuando essas transmissões e com o objetivo, é claro, o principal objetivo, esclarecer para os nossos colegas, professores e funcionários e também para a comunidade escolar do problema que a educação pública enfrenta nos dias de hoje. Dá para se dizer que a precarização da educação pública, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Uma das coisas que eu sempre aprendi, que quando você quer o desenvolvimento de uma cidade, de um estado ou do país, se investe em educação. E no Brasil, no Rio Grande do Sul, acontece o inverso. Não se investe em educação. Não se investe e automaticamente se tem hoje os problemas que nós temos na sociedade. Inclusive, nós participando da audiência pública dos contratos emergenciais, que aconteceu nesse último mês em Porto Alegre, que inclusive tivemos um grupo participando, inclusive contratos emergenciais participando, que são sócios do CEPERS, onde a diretora da SEDUC dizia que caiu muito o conceito da educação nas escolas públicas estaduais no Rio Grande do Sul. Claro, não era de se esperar diferente. Que fosse diferente. Não se tem investimento, com certeza vai cair a educação pública. E onde o governo passado não fez concurso, este governo de agora, até o momento, não falou de concurso público e ainda precariza ainda mais a educação com a questão da demissão dos contratos emergenciais e muitos deles com doenças como câncer, doenças terminais, que quando entram em atestado, em laudo médico, mais de 15 dias, simplesmente são desligados. Onde está o direito dos trabalhadores? Onde estão os direitos humanos? E digo mais, nenhuma firma particular ou no setor privado faz isso, de demitir o funcionário, o trabalhador, enquanto que ele está de laudo. E o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Inclusive, nós temos um caso de abrangência da 39ª Coordenadoria, inclusive uma colega nossa do meu município de origem, de Santa Bárbara do Sul, que está inclusive de laudo até dezembro, até 11 de dezembro, e simplesmente foi desligada. E inclusive ela teve câncer, ela teve leucemia, e logo em seguida, pelo tratamento da leucemia, ela desenvolveu uma cardiopatia aguda e agora, por último, ela está com um problema de depressão. Inclusive, o laudo dela foi renovado até dezembro desse ano. E ali pela metade de junho, então ela recebeu a notícia da coordenadoria que ela simplesmente foi desligada. Mas que barbaridade! Que barbaridade, né, gente? Porque o que tem que ser feito não é contrato emergencial, contrato temporário, é concurso. É isso que nós precisamos, é de concurso. Quer dizer, contratar emergencialmente é um passo para privatizar, né? Porque aí você não tem obrigação com o funcionário. E como o professor Nelson disse,
em lugar nenhum se demite alguém que esteja em período de recuperação de tratamento de saúde, que esteja em laudo, que esteja com atestado médico, como se diz, né? Mas eu também gostaria de retornar a um vídeo anterior aqui que o professor Nelson comentou a respeito do valor que nos é descontado da Previdência, né? Da Previdência pro servidor público. Então, o professor Nelson dizia, nos é descontado hoje 14%, né, do nosso salário para a Previdência. A iniciativa privada é descontada 11%. Agora, o governo, que não nos dá nada, nós temos zero de reajuste salarial, há 5 anos estamos com zero, ele vem propor um aumento de mais 8%. Quer dizer, 14 mais 8, vamos para 22, 22 é o dobro do 11, que é o que paga a iniciativa privada, professor Nelson. Realmente, aí a gente percebe, colega, que os gestores que passam não estão preocupados com aqueles que fazem com que a educação pública no estado do Rio Grande do Sul funcione, que são os professores e os funcionários. E, é claro, também os demais servidores públicos estaduais, e nós também não podemos deixar de mencionar os servidores públicos municipais. Uhum. São eles que fizeram um concurso, prestaram um concurso, passaram o concurso, passaram o estágio probatório e hoje prestam o seu serviço, vendem a sua força de trabalho e fazem com que o Estado caminhe e fazem com que o município caminhe. E, com certeza, como nós estamos falando da educação, fazem com que a educação pública no estado do Rio Grande do Sul aconteça e chegue até os filhos da maioria dos trabalhadores, que precisam da escola pública. Bom, com isso, a gente percebe que o governo não está preocupado com esses trabalhadores. O governo, sim, está preocupado, tanto é que no início da gestão dele foi dado 16% de reajuste para o alto escalão. Inclusive, ele colocava aí que era uma decisão judicial. Agora eu pergunto, uma decisão judicial. Eu, inclusive, participei na época do ex-governador Sartori, a ação movida contra o Estado com relação à questão do parcelamento. Inclusive foi julgado a favor dos trabalhadores, que o governo não poderia fazer o parcelamento. Ou então que o governo pagasse alguma multa, alguma coisa assim, se ele atrasasse o salário. Tanto é que o governo, mesmo com ação judicial, ganha, que o governo não poderia parcelar o salário dos servidores. O governo Sartori continuou parcelando o salário, mas como a justiça não colocou nenhuma multa para o governo pagar, ou nenhuma... como é que nós vamos... nenhuma... Peraí, não faz mal que a gente tá... multa... Além de multa, penalidade. Penalidade, isso. O governo não, a justiça não colocou nenhuma penalidade para o governo se ele continuasse parcelando. Então isso quer dizer que também a justiça acaba sendo conivente, mesmo que se tenha uma lei, porque nós temos a Constituição Estadual, que diz que o governo precisa pagar o salário dos trabalhadores, dos servidores públicos, até o último dia útil do mês trabalhado. O governo Sartori, então, começou com parcelamento, depois ele passou para o escalonamento de pagamento, e agora, por exemplo, neste governo, o mês passado, o salário começou a ser pago dia 10. E está previsto... Para o próximo mês, está previsto para o dia 15 começar o pagamento. Então, vejam bem, há uma grande possibilidade das folhas de pagamento se fecharem. Ou seja, de não se terminar de pagar uma folha e já ter outra folha. Exatamente, uma outra para pagar. Mas, veja bem,
O governo resolveu o problema dos 16%, inclusive ele justificava que ele tinha que pagar os 16% de reajuste porque era lei e a justiça determinava. Mas a justiça determinou, claro que determinou, o pagamento em dia do salário pelo ex-governador Sartori, mas é determinação judicial, então este governo também não poderia fazer isso. Deveria pagar no último dia útil trabalhado o salário de todos os servidores públicos. Mas, em contrapartida, esse governo piorou o pagamento. Piorou o pagamento e, inclusive, no debate político, ele dizia que era uma questão de gestão. Uhum. Era uma questão de que o governo teria que ter uma gestão e pagar em dia. Então, nós temos um problema de gestão. E no caso dele, então agora é um problema de quê? De gestão e do que mais? Pois é, mas aí a gente percebe mais uma vez que aqueles que ganham mais, o sistema capitalista faz com que aconteça isso, porque provavelmente muitos deles financiaram a campanha política, então precisam receber alguma coisa em troca, que são cargos políticos, e esse reajuste de 16%. Mas voltando ao nosso raciocínio de que o governo não está preocupado com a educação, tá? O governo continua parcelando o salário, o governo não apresenta reajuste nenhum, ainda precariza ainda mais os contratos emergenciais, demitindo eles enquanto que estão de laudo, de licença saúde, e não faz concurso público. E o sucateamento das escolas. Então, a gente percebe que, bem nitidamente, que o governo quer entregar a escola pública para o setor privado. Inclusive, está uma discussão aí da questão de algumas empresas, né, assumirem a responsabilidade do investimento em algumas escolas públicas estaduais, que a responsabilidade é do governo. E não das empresas privadas. Sobre isso que o professor Nelson comentou agora, a gente também tomou conhecimento, né? Primeiro se cogitou na prisão do governador por não estar cumprindo com o que a Constituição Estadual determina, ou seja, que os salários sejam pagos pontualmente, né? Isso ele já comentou. Mas não sei se o professor gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso. Não. Era justamente essa questão do pagamento pelo julgamento da Justiça Estadual, que o pagamento deve ser conforme a Constituição no último dia útil trabalhar. E se era lei antes, continua sendo lei agora também, né? A lei não muda conforme muda o vento. E outra questão também que eu li hoje ainda, hoje à tarde, porque essa reunião aconteceu hoje à tarde, né? São os passos que estão sendo dados para levar à privatização. Então, o governo chamou o Esporte Clube Internacional e propôs a ele, em troca da área do entorno do Guaíba, que o Internacional faz uso, em troca dessa área, então, o Esporte Clube Internacional, por sinal, é meu time, adoro o Internacional. Sei que o professor é gremista, respeito. Respeito é bom, né? Em troca, o Internacional reformasse e fizesse a manutenção, a reforma e a manutenção de 6 escolas públicas estaduais, né? Ainda houve um comentário, assim, da jornalista que colocou essa matéria online, jornalista do Zero Hora, né? Mas então por que o Internacional não constrói uma escola nova? Olha, nem uma escola nova e nem reforma de escola em troca desse terreno. Porque escola pública estadual, porque educação pública estadual,
é responsabilidade do Estado, assim como a educação pública municipal é responsabilidade do município. A educação pública federal é da alçada da federação, é nacional, é do governo, né? Cada um no seu lugar, né? Então, só para comentar isso, que pode ser que possivelmente mais adiante a gente escute isso na televisão, a gente venha ler isso no jornal. Então, é preocupante sim. A gente até sabe que já existe em algumas escolas essa intervenção privada. Professora, essa é uma situação que inclusive o governo anterior colocava da parceria público-privada. Exatamente para passar a responsabilidade da manutenção das escolas públicas estaduais, para os setores privados, para as empresas privadas. Claro, isso na verdade é uma maneira sutil de privatizar a escola pública. Nada mais do que isso, é privatizar a escola pública. O que você dizia era retirar a responsabilidade do governo com relação ao investimento na escola pública. E temos um outro problema aí. Quando se faz isso, será que todo o valor que aquele terreno ou aquele local onde a empresa está não acabe virando mais tarde uma isenção de impostos? Mascarada? Porque hoje nós sabemos que as grandes empresas sonegam impostos e aquelas que não sonegam impostos são isentadas dos impostos. Porque vão gerar emprego, porque vão fazer isso, porque vão fazer aquilo. Então, é uma maneira, talvez, que o governo está encontrando nas entrelinhas aí, de facilitar ainda mais a isenção e de não cobrar os impostos públicos dessas grandes empresas. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande. E, é claro, a questão da privatização. Que hoje, na verdade, é a política que nós encontramos, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Passar a educação para o setor privado. Aí eu pergunto, se a educação não dá lucro, por que o setor privado vai assumir a educação? É verdade. Aí fica mais fácil ainda de se desviar verbas, de aumentar os caixas 2 para as campanhas políticas. Que eu acho que campanha política não deveria ser investido dinheiro nenhum. Hoje, inclusive, nós temos a mídia, inclusive essa que nós estamos ocupando, faça o uso da mídia. E se termina com o gasto exorbitante em campanhas eleitorais, enquanto que a população acaba morrendo de fome. Inclusive, nós temos um problema sério com os nossos colegas educadores. Nós temos muitos colegas educadores, professores, funcionários de escola, que não tem mais como pagar suas contas e não tem mais, inclusive, como comprar os alimentos necessários para viver. Dependem do restante da família, de doações, para que consigam sobreviver. É essa situação hoje que os nossos colegas acabam tendo que passar com essa questão do parcelamento e do atraso de pagamento. E, é claro, também, sem reajuste já, agora vai para 5 anos, sim, porque foi aprovado a LDO, e na LDO não foi aprovado nenhum reajuste, nem a inflação para os funcionários públicos estaduais. LDO, para quem não sabe, é Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Às vezes a gente fala e esquece, né, de traduzir algumas coisas. Muito bem, pessoal. Antes de nós encerrarmos esse vídeo, então, gostaria de agradecer imensamente todos vocês que estão nos assistindo, que estão visualizando nossos vídeos, que estão colocando o seu likezinho e que estão se inscrevendo e comentando também.
tá? Pessoal, inscrevam-se, por favor, porque nós temos uma quantidade grande de visualizações e uma quantidade pequena de inscrições. Então, nós precisamos, assim, ó, mais equiparar um pouco essa parte das inscrições. Então, pedimos encarecidamente para que vocês façam, então, a inscrição de vocês no canal Dicas da Prof. Su, tá ok? E eu vou passar, então, a palavra para o professor Nelson, para que ele faça, então, a sua despedida, o seu encerramento. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Nós queremos agradecer também a todos aqueles que estão assistindo o nosso vídeo e que estão compartilhando e se inscrevendo no canal, Isso, que é muito importante, para que a gente possa continuar e tenhamos assuntos que sejam sim, pertinentes a todos aqueles que assistem o vídeo. E também lembrar que agora, dia 13 de agosto, nós vamos ter uma atividade nacional aí para reivindicar aí os direitos dos trabalhadores e também da educação pública. Então, agradecer a participação de todos e até o próximo programa. muito obrigada.